primeiro lugar, dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, a Aline Souza, que é a presidente da Central de Cooperativas do Distrito Federal. Ela representa mais de 21 cooperativas que fazem coleta seletiva no Distrito Federal, em várias regiões aqui do DF, de forma ampla. A Aline é uma pessoa muito conhecida e respeitada há muitas décadas pelo seu trabalho histórico de luta e de defesa de todo esse processo de coleta seletiva e toda a liderança comunitária que ela exerce também. Então, seja muito bem-vinda, viu, Aline, aqui na nossa querida Embratur. E o Cádimo Cortez, ele é o vice-presidente do Instituto Lixo Zero. O Instituto Lixo Zero tem uma história também, né, Cádimo, de promoção de inovação, nessa concepção de a gente trabalhar em modelos de economia circular, levando ao lixo zero, de fato, dentro e fora de empreendimentos, né, Cádimo? Depois ele, obviamente, pode falar mais sobre isso. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje, com o Instituto Lixo Zero. Fizemos uma reunião com a Thaís, com o Sabatini, com o Cádimo, com a Valéria, aqui o Tavinho também presente, né? E foi uma primeira reunião muito produtiva, em que nós definimos, então, esse plano de trabalho conjunto, Embratur e Instituto Lixo Zero, dentro do nosso plano de sustentabilidade e dentro da nossa estratégia ESG, né? Nós definimos as principais linhas de ação, que passam pelas ações climáticas, né, de descarbonização da cadeia de valor do turismo internacional no Brasil. E a ação climática ela tem essa ação de mitigação, de redução e compensação de gás de efeito estufa, e tem também toda uma linha de resiliência, de adaptação aos impactos climáticos em destinos turísticos no Brasil. Além disso, temos a questão dos resíduos sólidos, e esse é o tema de hoje, né, que é buscar uma maior eficiência na gestão dos resíduos, reduzindo, reciclando, reutilizando. E, para isso, a gente conta com essa parceria com o Instituto Lixo Zero, com toda a sua expertise já demonstrada e muito avançada no Brasil. É muito importante para nós termos vocês conosco. Bom dia a todos, muito obrigado aí pela oportunidade. Um prazer estar aqui na Embratur para poder falar desse assunto tão preemente, né? O turismo está ameaçado pelas mudanças climáticas, então a gente precisa realmente refletir. Seja a faixa costeira sendo afetada aí pelo aumento das águas, a biodiversidade também sendo ameaçada nesse processo, sejam os corais, e isso tudo está impactando diretamente o turismo. Então, a gente precisa pensar. O Centro-Oeste aqui nesse nosso cerradão, a temperatura tem subido bastante e isso tira o conforto do turista. Então, são várias coisas que a gente está falando, que tem uma conexão e começa lá naquela base, né? Onde até pouco tempo a gente não entendia o papel dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis, que faz esse trabalho tão importante. A Aline está aqui com a gente hoje para poder falar sobre isso. Então, a fala é exatamente para que a gente possa refletir qual o papel do turismo e como que a gente tem que preparar o país para os habitantes daqui, ele está preparado para receber os turistas, né? Então, quando a Embratur vai fazer o seu papel para poder mostrar isto lá fora, as oportunidades e a beleza natural desse país maravilhoso, a gente precisa também mostrar que a gente está preocupado, que nós estamos fazendo para poder diminuir, então, esse impacto que hoje está voltando sobre a gente, né? Eu sou o Cádimo Cortez, como já foi dito aqui. Estou como vice-presidente do Instituto Lixo Zero Brasil. Sou economista de formação e fiz uma graduação na parte do marketing de varejo, que traz muito do que vocês falam e praticam aqui na Embratur. Ao longo da minha vida, eu aprendi junto com o Instituto Lixo Zero e tenho o Lixo Zero como obrigação e como inovação. E vocês vão entender do que a gente está falando nesse processo, né? Para isso, é importante entender o que é o lixo. Então, Jaqueline, é tudo aquilo que a gente chega no final da linha, que não interessa mais, a gente mistura. E lá nos primórdios das cavernas, nós temos 3 soluções. Ou nós aterramos o lixo, ou nós queimamos, ou nós abandonamos.
Na Revolução Industrial, esse processo cresceu. A quantidade de embalagens, de todas as coisas que são geradas e criadas para o nosso conforto, para o nosso dia a dia, tem gerado um volume de materiais enormes. E a solução foi colocar tudo num saco preto, bota na frente da nossa casa, amanhã de manhã, quando eu acordar, quero tudo limpinho. O Estado passa, pega, sumiu das minhas vistas, está solucionado, não é? Só que hoje a gente está recebendo exatamente o resultado desse modelo que nós colocamos lá atrás. Mudança climática, que já é uma realidade. Há pouco tempo muitos diziam, não, isso não vai acontecer. Mas hoje vocês que vivem e que andam aí pelo mundo conhecendo exatamente as práticas que estão acontecendo e a situação que cada país, cada continente está vivendo, sabem dizer exatamente o que eu estou colocando agora. E isso passa pela ameaça do turismo. Porque se o visitante aqui no Brasil ele não estiver confortável, para que eu vou para lá passar um calor extremo? Eu vou visitar alguns lugares que são belos, maravilhosos, mas e o conforto térmico disso? E o lixo zero é exatamente não formação do lixo. Essa mudança de hábito. Nós estamos falando em mudança de atitude, o nosso dia a dia. Porque o lixo zero é uma meta ética, econômica, eficiente, visionária, para guiar as pessoas, para mudar as suas práticas, imitando os processos naturais e sustentáveis, onde todos os materiais possam ser projetados de maneira a serem usados, reusados ou transformados de alguma maneira, gerando essa economia, fomentando essa economia circular. O Brasil gastará esse ano 29 bilhões de reais para coletar, transportar e aterrar o lixo. E nós temos mais de 3 mil lixões, Jaqueline, espalhados pelo Brasil. E mais, esses 29 bilhões, que é muito dinheiro em qualquer moeda, nós estamos aterrando 50 bi em oportunidades que os catadores poderiam estar acessando e transformando a vida deles e de muitas pessoas. São 1 milhão de trabalhadores, em sua maioria mulheres, quase 70% dessa classe, para poder fazer esse trabalho, que quando a gente fala que precisa de ética, precisa de dignidade, a gente não pode continuar misturando e formando lixo para que uma mãe tenha que meter a mão na meleca do outro para tirar uma garrafa PET para vender no final do dia para colocar o pão na mesa. E as mulheres, em especial, em virtude da maternidade, elas praticam isso sem nenhum constrangimento. Então, nós, como sociedade, precisamos mudar isso, e é para ontem. Então, nós estamos falando nessa aula de regeneração, falamos muito aquele dia sobre isso, que traz exatamente toda essa linha aí de trabalho. E o Lixo Zero ensina, junto com vocês, transferindo a metodologia, porque nós somos os estudiosos de metodologias que estão pelo mundo. E o que é no Brasil? O Brasil são 5.570 municípios, onde 70% deles estão abaixo de 20 mil habitantes. E não é uma solução mágica, simples, porque um problema é complexo, não vai de uma maneira simplória que nós vamos tratar. Não vai ser uma máquina que vai separar pela cor, pelo sopro, de uma série de tecnologias, porque não paga a conta, isso não fecha. E os catadores têm esse papel muito importante e que a Aline vai falar o trabalho fantástico que eles estão fazendo no Brasil inteiro. Ela é uma liderança no Brasil, faz parte da ANCAT, do Movimento Nacional de Catadores, e mostra para todos em relação a isso. E nós estamos num desafio e estamos aqui nesse momento convidando a Embratur para nos ajudar, porque é muito importante a gente mudar essa matriz, esse pensamento, esse mindset, ou seja lá o que a gente queira nomear, que é colocar as cooperativas de catadores para serem prestadoras de serviço, porque a venda do material, no fundo, representa 5% de tudo aquela receita. Mas eles têm um papel muito importante e uma bela oportunidade de gerar negócios. A Aline esteve agora recentemente na Califórnia para conhecer ela e a Mônica, que é uma outra liderança.
para conhecer a maior cooperativa de trabalhadores do mundo, que é a Recology, na Califórnia, que cuida ali de São Francisco e de toda a Bahia, para poder entender como que isso é feito lá. Então, é uma cooperativa que fatura $1 bilhão por ano, 95% de tudo aquilo que eles fazem é de serviços, 5% é de venda de materiais. Mas a Aline vai falar sobre isso muito melhor do que eu, porque ela tem legitimidade. E é dessa legitimidade que eu quero falar da Embratur. Hoje eu sei que os colaboradores ficam assustados e todos ficam, cara, isso é utópico, nós não vamos alcançar isso é complicado. Mas nós temos exemplos aqui, temos o Hotel Like You aqui em Brasília, que está fazendo um trabalho junto conosco nessa transformação, para que seja um território, para que seja um site lixo zero. Porque para transformar a nossa sociedade, nós precisamos de exemplos. Então nós precisamos de um hotel lixo zero, nós precisamos de um restaurante lixo zero. Porque todo o material que é gerado, ele precisa voltar para o ciclo produtivo. E alguém teve uma ideia brilhante no passado de falar assim, nós vamos misturar o ciclo do alimento, que é o resto de comida, casca de fruta, poda, tudo aquilo que vem da natureza, com os outros materiais. Que aí gera um odor, o chorume atrai roedores, insetos e uma série de outras mazelas que são criadas nisso, inclusive com os moradores de rua, que nós não podemos fechar os olhos para isso. Esses moradores de rua estão ali por uma razão muito íntima e que nós precisamos apoiar de alguma maneira. E as cooperativas de catadores também fazem esse papel, que é o acolhimento daqueles que querem sair daquele momento de vida que ele está vivendo, e ele para poder passar por uma transformação. Eles são recepcionados, aprendem a viver como cooperativa. O desenvolvimento do cooperativismo é muito importante nesse processo. Então tem muita coisa que a Embratur tem tudo para fazer, e a legitimidade é isso. Vamos colocar esse território, esse prédio como lixo zero. É fácil. Fizemos já um estudo aqui do que é, né, da pesagem, volume, e aí a gente identifica tudo aquilo. E o primeiro olhar de vocês, com certeza, vai ser, será que a gente precisa trazer esse tipo de embalagem aqui? Será que os deliveries que nós estamos pedindo, a gente consegue deixar esse material separado para ele voltar para um ciclo produtivo, para transformação? E a gente começa a repensar de várias coisas que a gente pode deixar de consumir. E aí, quando você começa a medir isto. É a mesma coisa quando você tem uma torneira gotejando e você acha, não, isso aqui é besteira. Coloca um balde embaixo, você vai ver em quanto tempo que esse balde vai estar cheio. E aí você vai se assustar. Então a gente precisa cuidar disso, porque a água potável no mundo ela é escassa. Nós estamos perdendo águas potáveis por causa do lixo, por causa da questão do saneamento, e isso vai prejudicar o turismo. E a gente precisa ter esse exemplo, e a Embratur, sendo uma casa lixo zero, ela vai conseguir falar com propriedade para os outros. E vocês precisam entender que o turismo, com suas mais de 50 segmentos, ele, na verdade, é uma plataforma de educação. Porque quando nós chegamos no hotel para nos hospedar, a gente vai fazer o check-in, o que a gente faz? Recebe as regras. Olha, aqui, para você ter uma segunda toalha para ir à piscina, você tem que trazer a molhada e pega uma seca. O café da manhã é servido de 6 da manhã às 10. Você pode pedir um café da manhã às 11, não tem problema, só que eu vou te cobrar uma taxa. E por que com lixo a gente negligencia? Então, a casa aqui, sendo uma casa lixo zero, vocês vão ter legitimidade para poder falar sobre isso. E esse é o processo o qual o Instituto Lixo Zero Brasil está convidando para assinar uma carta compromisso, né, Marina, que é nessa linha da gente poder fazer uma jornada, dar as mãos e seguir. Nós não somos conhecedores de nada. Conhecemos algumas coisas, mas temos muito mais a aprender com vocês. Seremos um apoio para que vocês possam dizer, olha, esse vai ser o caminho, é dessa forma que nós vamos trilhar, e eu tenho certeza que 40 dias, 60 dias no máximo, a gente está entregando um relatório competente, não é, Raquel? Cadê Raquel? E aí a gente vai exatamente conseguir certificar esse ambiente.
A certificação vem através do desvio superior a 90% de tudo aquilo que a gente produz. Será uma jornada muito profícua, eu tenho certeza disso. Então, convido a todos os colaboradores, todos os funcionários que habitam aqui esse plano para a gente poder trabalhar juntos e seguir nisso. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar com vocês e é desse caminho que a gente vai trilhar aí, um turismo sustentável e regenerativo. Muito obrigado a todos. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar aqui a mesa, né? Agradecer o convite. Como já me apresentaram, né? A diretora já aqui, o Cadmo já me apresentou, vou querer otimizar meu tempo aqui para apresentar o nosso povo, que é a nossa categoria, os catadores. Mas quero dizer que eu estou extremamente feliz de participar desse momento importante da Embratur, que é assinar um dos instrumentos mais importantes para a gente provocar essa mudança de hábitos nas pessoas relacionada aos resíduos. Mas quero também ter um vídeo aqui para passar para vocês, que depois desse vídeo, quem quiser nos visitar lá na Cidade Estrutural, a gente está de portas abertas para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho e os desafios que a gente também tem relacionados aos resíduos do Distrito Federal. Antes de iniciar o vídeo, eu queria colocar aqui algumas questões, que o vídeo ele fala tudo, então eu vou ficar sem palavras, então tenho que falar antes dele. Mas dizer que a Embratur ela tem um papel, uma conexão já com as cooperativas há um certo tempo. A Sentcop ela só tem 15 anos aqui no Distrito Federal. Ela surgiu com um grupo de catadores autônomos, que ficam aqui, que vocês devem ver aí as margens, né, das vias. Surgiu com aqueles grupos de catadores autônomos, os carroceiros, os carrinheiros, os catadores de saco, né, que o Cadmo colocou, porque é assim que as pessoas... As crianças crescem sabendo que a gente existe, mas é pelo homem do saco, né? Então, tanto é que eu subi a rampa e ninguém sabia o que era, se era bom, se comia, né? Então, as pessoas passaram a entender o que é catador, o que é uma catadora. Porque crescem com esse entendimento errôneo sobre quem é, o que é a importância. E a Sentcop surge com essas pessoas no intuito não apenas de otimizar ali a representatividade nos ambientes, na institucional, mas deles conseguirem vencer uma das principais problemáticas que catadores no mundo, né? Eu já andei um pouco e eu sei que é uma realidade que só muda de endereço, que é conseguir agregar valor nos seus produtos que recebem gerados por nós. Falo por nós, porque todos nós geramos resíduos. Então, conseguir agregar valor, e aí a Central ela vem com esse papel, com essa missão de conseguir inserir os recicláveis recuperados por eles na indústria. E isso durou pelo menos 10 anos para a gente conseguir executar isso, que foi um magnífico complexo que a gente recebeu em 2020. Deu um projeto de 10 anos, ele é de 2010, 2009, 2010. E está lá a gente fazendo a reciclagem de 40% de todo o resíduo da coleta seletiva do Distrito Federal, com 11 cooperativas, 400 catadores. A Sentcop ela tem hoje 23 cooperativas associadas, são 1.000 cooperados, agregados a essas cooperativas. A gente é a segunda maior central do Brasil. O Rio de Janeiro ele tem 31, a gente está com 23, mas a gente já chegou a 27 empreendimentos. Brasília hoje tem em torno de 40 grupos de catadores. São mais de 5.000 pessoas entre catadores cooperativados e catadores autônomos e que estão realizando a reciclagem de grande parte dos resíduos gerados aqui na capital. A palavra sustentabilidade, ela tem... Muitas pessoas acreditam que gostam de falar, mas não entendem a importância dessa palavra. Sabem que é algo necessário, mas elas não passam muitas das vezes de um conceito. E a Embratur, quando eu estava vindo, eu estava lendo a missão, né? A missão da Embratur. E aí eu vi que a sustentabilidade ela está no sangue da Embratur, nessa conexão com o turismo. E aí vocês estão aqui hoje celebrando a prática disso, a prática da sustentabilidade. E é isso que nós, enquanto catadores e leigos em cima do nosso mundo, da reciclagem, a gente tenta falar, divulgar sobre realmente o que representa essa palavra, sustentabilidade. E aí, quando tem um órgão, uma agência, que ela vem como pioneira na contratação de cooperativa de catadores, nenhum lugar no Brasil, uma instituição, um órgão público, contratou a gente para fazer o serviço que tem um custo
mas que é solidário, né? É uma entrega solidária, que é a coleta seletiva solidária do órgão. E aí eu parabenizo a Embratur, porque quando eu fiquei sabendo do edital, eu falei, não acredito. Quase nenhuma cooperativa de Brasília queria pegar material na Embratur quando lançava o edital, por conta do volume. E aí a Embratur vem, pioneira, e fala, vamos contratar vocês. E aí não é uma coisa isolada, porque eu estou participando muito das reuniões com o Ministério do Meio Ambiente e o secretário de Qualidade Ambiental, Adalberto, ele está trazendo a política das esplanadas sustentáveis com a contratação das cooperativas para fazer a coleta nas esplanadas. Então, vocês estão caminhando junto com a política nacional, né, da gestão nacional. Então, quero parabenizar vocês por isso e agradecer o reconhecimento de vocês entenderem que todo serviço de coleta, de tratamento, de destinação final, ele tem um custo. E esse custo ele não pode ser jogado para os catadores. Não basta querer apenas se desfazer do que, como o Cadmo colocou, que muitos veem como problema, mas para a gente é trabalho, é renda e é necessário. Mas achar que simplesmente estou fazendo meu papel todo ano e está tudo bem. Não, tem um custo, como qualquer empresa. As empresas que são contratadas pelo Distrito Federal, elas não colocam a frota de caminhões deles e os milhares de trabalhadores deles só pelo resíduo. Tem um custo, eles cobram isso, e não é barato, e a gente paga por isso. Inclusive, paga mal, né? Porque os resíduos são pagos várias vezes para passar por vários destinos, e isso a gente precisa corrigir. E a gente corrige com informações, a gente corrige com mudanças. E aí a Embratur ela é pioneira nessa questão de provocar mudanças. E aí eu vejo que está começando essa mudança com relação às frações dos resíduos. E eu vejo que tem mudanças aqui também na questão do consumo, porque eu não estou vendo plásticos aqui de uso único, né? Comecei a observar, e também uma política de sustentabilidade. A gente precisa, não de forma radical, trabalhar para o banimento de plástico de uso único, mas a gente, pelo menos, se aproximar da redução disso, né? E quando se trata de turismo, né, também se trata dessa questão. Mas eu não vou me alongar, eu quero apresentar o vídeo para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho e, logo mais, trazer um pouco da experiência da Califórnia, da Itália, da Argentina, para vocês, porque eu quero trazer aqui muito mais, compartilhar com vocês informações para vocês enquanto trabalhadores aqui da Embratur. Eu quero provocar vocês dentro das casas de vocês. Eu quero provocar vocês dentro dos transportes que vocês utilizam para vir para cá. Eu quero provocar vocês nos estados ou países que vocês andarem. É isso aí. Dia 2 de dezembro de 2020, inauguramos este incrível complexo da Sentcop. Momento de muita alegria e o início de muito trabalho. Aqui, nós aprendemos muito, nos alegramos, batalhamos, choramos, crescemos e conquistamos muitas coisas. Temos orgulho de dizer que durante este ano chegamos na faixa de 11.000 toneladas de material reciclado. E hoje estamos aqui, regados de gratidão, alegres por tantas realizações e cheios de história para contar. O que desejamos? Que venha mais um ano de muito trabalho e de muitos feitos. Estou aqui no Centro de Comercialização da Rede Sentcop. A Sentcop ela é uma rede de cooperativas de materiais recicláveis do Distrito Federal. A Rede Sentcop ela tem 21 cooperativas afiliadas, com 1.008 catadores espalhados em todo o Distrito Federal. O nosso papel aqui é agregar valor no material triado pelas cooperativas, material que vem de coleta seletiva, que é coletada em todo o Distrito Federal. Hoje é o SLU quem faz a coleta pra gente, traz para cá, e aqui, quando chega aqui a gente faz a triagem desse material. Aqui no complexo a gente tem 11 cooperativas que trabalham diariamente em 2 turnos, começa às 8 da manhã e termina às 9 da noite. E aqui no complexo a gente tem em média 440 pessoas trabalhando todos os dias. Então eu gostaria de dizer assim para você, da importância de você fazer a coleta seletiva na sua casa. A gente conta com a colaboração de toda a comunidade, a sociedade do Distrito Federal, para que esse material ele aumente cada dia mais
faz que a gente dê uma destinação correta, evitando que esse tipo de material chegue no aterro sanitário. Você é muito importante nesse processo da separação que você faz na sua casa. Com isso, a gente agrega renda para o catador, a gente gera emprego e renda, e a gente também faz uma proteção enorme ao meio ambiente, que é a nossa casa, né? A casa de cada um de nós. A Sentcop e os catadores de todo o Distrito Federal contam com cada um de vocês para que cada dia mais a gente possa crescer nessa questão de coleta seletiva. Obrigada. Quem quiser conhecer mais um pouco do nosso trabalho nas redes sociais, o Instagram da Sentcop é @SentcopDF. Lá tem vários vídeos colocando nosso trabalho. Mas é isso, esse complexo, como eu falei, é um modelo na América Latina. Muitos prefeitos, muitas instituições também internacionais vêm visitar esse complexo, porque ele é um modelo único, né? Não existe na América Latina uma única estrutura que agregue vários grupos de catadores, pessoas jurídicas e uma quantidade enorme de catadores compartilhando tempo, equipamentos, né, regras e fora a vivência, né, do dia a dia. Então é um modelo desafiador. Não vou falar que não é desafiador, mas é preciso, porque a gente sabe da importância que tem a gente se aperfeiçoar para otimizar os processos, né? Então, já pensou ter que criar uma logística para 33 galpões, são 33 regiões administrativas. Então, otimizar para a gente é importante. Só que ali a gente tem alguns gargalos, que é isso que eu quero provocar vocês. Nós recebemos hoje, como eu falei, 40% dos resíduos do Distrito Federal, da coleta seletiva, que as empresas fazem. São empresas. Esse vídeo ele é de 2021, ele está desatualizado. Mas agora esse complexo também recebe coleta seletiva porta a porta, feito por 9 cooperativas nossas. Nós temos 14 hoje que fazem coleta seletiva em 15 cidades do Distrito Federal. Só que a qualidade do resíduo que a gente recebe nessa unidade, ela é muito diferente. O resíduo que a gente recebe, que é referente a 90% das empresas nesse complexo, a gente só consegue aproveitar 40%. 60% a gente não consegue recuperar. Porque no ato, na origem, ele foi contaminado, ele foi misturado, ou no processo de transporte, que é na logística, ele também foi manuseado de forma incorreta. E chegou lá esse desafio para a gente. Mas, quando a gente fala de resultados, de eficiência, de qualidade, relacionada à coleta feita pelas cooperativas, a gente está falando de um índice que está no site do SLU, inclusive, que é de 87% a 97% de eficiência da coleta. Então, a gente sabe que a tecnologia mais eficiente que tem é a coleta seletiva. E que a gente só não consegue chegar nesse resultado de 97%. A gente precisa das pessoas. A gente precisa da população. E aí a gente precisa trabalhar numa coisa que, quando foi se fechar o lixão, eu acredito que discutiu menos. E também houve um investimento também muito pouco, que é a questão da educação ambiental. Não tem como investir 21 milhões, como foi investido pelo BNDES e o GDF, nesse complexo, sem ter sido feito um trabalho antes, que era quando fechar o lixão, entre fechar o lixão e abrir o aterro sanitário em Samambaia, ter orientado as pessoas sobre essa transição, sobre como que as pessoas iriam passar a ter que lidar com essa nova realidade. A gente é exemplo na questão da educação nas faixas de pedestre no Brasil. Por que a gente também não pode ser exemplo, né, numa capital sustentável para a gente conseguir, de fato, evoluir nos índices de reciclagem dos resíduos que geramos? Nós estamos em 4%. Pode ser que tenha um momento um pouco maior, porque só é mensurado 4% do que é contabilizado pelas cooperativas que o governo tem acesso. Então, tem um percentual ainda invisibilizado por quem não tem contrato. Mas, ainda mesmo assim, mesmo que seja 5%, 6%, a gente está bem longe de chegar em uma capital sustentável. E aí eu quero trazer para vocês que a gente foi para a Califórnia, foi para a Itália, foi para a Argentina, para a gente ver sistema de coleta que converse com as tecnologias que dão certo e que está previsto também na nossa Política Nacional de Resíduos várias vezes, que é a coleta seletiva. E aí o Embratu traz a questão das lixeiras, as mudanças das lixeiras. Tem tudo a ver a mudança das lixeiras. As pessoas vão achar estranho no começo, quando ela chegar, porque é muito cômodo ela chegar para trabalhar, e aí debaixo da sua mesa tem uma lixeirinha para ela colocar tudo que ela gerou ali. Papel ali, não vou usar mais, faz bolinha e joga na lixeira. Eu vou comer aqui uma maçã e joga ali na lixeira. Por causa do tempo, né? O tempo ele provoca isso na gente. É a correria. Então, retira a lixeira. Mas cadê onde eu vou jogar aqui? Levanta e tem a lixeira ali da reciclagem.
Ah, mas onde eu vou jogar minha casca aqui? Ah, mas levanta que tem a lixeira da compostagem. Ah, mas isso aqui não é nem reciclável, nem para reciclagem, nem para o orgânico. Para onde eu vou levar? Levanta e vai jogar na lixeira do aterro. Porque é assim o sistema de coleta na Califórnia. É assim o sistema de coleta na Itália. Mas o da Itália é mais complexo, porque ele traz várias frações. Tem só a coleta para o plástico, tem só a coleta para o papel, tem só a coleta para o vidro. E na Califórnia foi menos trabalho. Lá as pessoas não são orientadas sobre o tipo de resíduo que elas geram para onde colocar. Elas são orientadas sobre para onde vão os resíduos dela. E aí o Saulo, né, que me falou que morou lá, ele sabe muito bem do que eu estou falando. E, inclusive, tem uma das coisas que lá a gente tem que copiar. A gente não vai copiar a cultura. Eu não estou aqui provocando para a gente copiar a cultura, porque isso não é. Mas a gente pode copiar melhores práticas. Então, lá a questão da coleta, da separação, ela é obrigatória. Então, aqui acaba que você separa. Se você não separou, está tudo bem. Se separou, está ok. Sua mente, a sua consciência que vai dizer. Mas a questão que a gente está com o lixão que era para ter 13 anos de vida útil, que vai cair agora em 2027, ele já vai fechar, essa decisão não pode ser voluntária. Essa decisão tem que ser obrigatória. Quantos mais aterros a gente vai precisar construir? Então, a gente precisa também trabalhar isso. Então, lá eles são orientados sobre para onde vai o resíduo dele. Aí tem a lixeira da reciclagem, tem a lixeira da compostagem e tem a lixeira do aterro. E a compostagem, gente, ela é sim, a principal fração que tem que ter atenção. Porque se ela não for trabalhada, ela vai prejudicar a fração do reciclável, que vai prejudicar a gente, que é os 60% contaminado, e ela vai prejudicar também a parcela do rejeito, que é o que vai para o aterro, vai gerar chorume. Né? Então, aqui também eu quero parabenizar vocês sobre o projeto de compostagem, né? Inclusive institucional. Vai começar aqui no órgão, né? Não sei nem se podia falar, mas eu já falei. Foi comentários. Mas, assim, a compostagem é isso que a gente está atuando agora. As cooperativas estão querendo inovar, entrar na inovação de compostagem, porque a gente está hoje com o olhar de só se preocupar com o reciclável. Só que o reciclável ele vem com as três. Então, se a gente não trabalhar a maior fração, que é o orgânico, a gente não vai conseguir evoluir nos índices de reciclagem, porque não vai conseguir alcançar a qualidade que a indústria precisa para conseguir recuperar, otimizando custos e recursos. Então, é isso. A gente vai fazer treinamento agora, está com um programa maravilhoso, também com Lixo Zero, para fazer compostagem. Quem não conheceu ainda, Florianópolis, ela também tem um trabalho maravilhoso de lixo zero. Eu fui lá já 2 vezes, tive a oportunidade de conhecer, e eles também priorizam a coleta separada dos orgânicos para ir para a compostagem. E Brasília, a gente está muito aquém disso. A gente tem algumas iniciativas do Romero, do Paulo, não sei se o Paulo Melo também tem. Agora as cooperativas vão, através dos grandes geradores, entrar nessa seara, mas a gente precisa, enquanto dentro de casa, nas comunidades, a gente precisa fazer isso. A gente precisa tirar esse orgânico da coleta que está vindo de forma equivocada. E isso, eu estou falando, é mudança de sistema de coleta. A gente precisa trabalhar numa mudança de sistema de coleta atrelado à educação ambiental. Então, quando você está em casa, você vai ver na televisão, no seu celular, na rede social, falar de educação ambiental. Quando você pegar um ônibus para vir trabalhar ou ir para qualquer lugar, você, dentro do ônibus, dentro do metrô, vai falar de educação ambiental. Quando você for no lazer com sua família, no clube, no parque, você vai ter lá uma tenda do Lixo Zero falando de educação ambiental. Quando você for viajar, você vai chegar numa cidade, sei lá, qualquer outro estado aqui, ou até de forma externa, vai estar lá padronizado o tema da educação ambiental, conversando com o sistema de coleta, que eu acho que eu sou louca quando eu estou falando do Brasil ter um padrão de sistema. Um padrão de sistema de coleta, porque ele tem que conversar com esse padrão de comportamento. Então, é isso que eu não quero me alongar muito, que eu acho que estou tomando muito tempo de vocês, mas é isso que eu queria colocar. A Sentcop, o Movimento Nacional de Catadores, a gente está à disposição. E hoje, o nosso desafio, além de conseguir trazer dignidade para os catadores, por conta da separação e da entrega dos resíduos corretos, é também atuar na educação ambiental em todos os setores, nas escolas, nas instituições, nas residências, em todas as esferas. Por quê? Porque a gente sabe que é aí que a gente está falhando, e quando eu falo a gente, é a gente no geral. Resíduos não é uma única pessoa ou uma única tecnologia que vai ser a solucionadora desse problema, dessa complexidade. Na verdade, a reciclagem dos resíduos ela é uma solução que passa a várias mãos.
a várias mãos. E aqui, hoje, a Embratur está fazendo valer essa participação dessa mão na solução da questão dos resíduos. E a gente, que é catador, a gente está à disposição para estar junto. A gente quer fazer parte desse plano de gerenciamento de resíduos da Embratur na destinação correta dos recicláveis. Estava conversando aqui, a gente precisa de melhorar o volume de recicláveis aqui no Distrito Federal. A gente tem uma planta pré-industrial, que vocês vão nos visitar, eu espero, lá na cidade do automóvel, nesse vídeo que vocês viram. Ali é uma planta pré-industrial, a gente precisa valorizar essa planta. A gente não precisa estar levando nossos resíduos para outros estados. A gente pode pegar esse resíduo, tratar ele, processar ele e transformar no novo produto aqui mesmo. Já que as indústrias não vêm para cá, a gente gera indústria aqui mesmo. Então, a gente precisa do apoio de vocês nisso. E dizer também que a gente está à disposição na questão também da educação ambiental. Se quiser convidar a gente para vir aqui, conversar com a equipe da limpeza, conversar com os colaboradores, a gente está à disposição, porque a gente sabe que isso é investimento e está no nosso radar, no nosso plano de negócio, trabalhar o eixo da educação ambiental. Para lá no galpão a gente não receber 60% de resíduo contaminado e praticamente ser o inverso, receber em torno de 30% a 15% de resíduo que vai para o aterro. Obrigada. Eu queria fazer só uma reflexão em relação à temática que vai conectada a nós como pessoas, cidadãos que somos, né? A nossa responsabilidade na nossa casa, na nossa sociedade, de forma mais ampla, mas também nosso, aqui nessa casa, né, de profissionais do turismo e que fazemos a promoção do Brasil no exterior como um destino de turismo agradável, sustentável e atraente para quem vem nos visitar. E quando a gente fala de turismo internacional, a gente está conversando exatamente com essas pessoas que estão lá em São Francisco vivendo essa experiência, lá em Berlim, uma cidade de lixo zero, né? Nesses lugares em que muito provavelmente, não em todos, mas em muitos, onde a gente vai buscar o turista para vir ao Brasil, a experiência da vida dele já é muito madura relacionada a toda a questão da gestão dos resíduos sólidos e como é que a gente constrói uma estratégia de disseminação do que é o Brasil como um turismo sustentável se a gente não olhar para esse tema. Em 2019, fazendo aqui uma reflexão, as Nações Unidas, o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, contratou a Universidade de Brasília, o Laboratório de Estudos de Turismo e Sustentabilidade, que fica conectado ao Centro de Desenvolvimento Sustentável, para fazer a primeira pesquisa no Brasil sobre uso plástico de uso único no turismo brasileiro. Foi a primeira pesquisa, de fato, feita com qualidade, ali a pedido da ONU, entregue pela Universidade de Brasília. Essa pesquisa, a primeira do país, foi coordenada pela Helena, que está aqui com a gente agora na Embratur. Então, na época, a professora Helena, coordenadora do laboratório lá na UNB. Eu fiz parte da pesquisa do grupo de pesquisadores junto com o professor Elimar, do Centro de Desenvolvimento Sustentável. E a pesquisa nos trouxe informações sobre o âmbito nacional de que, de fato, o turismo não via, estou falando de 2019, o lixo como um problema. E aí, se eu não encaro isso como uma situação problemática, como é que eu vou querer buscar uma solução, já que isso, para mim, não faz parte das prioridades? Né? Claro que a pesquisa ela foi bastante ampla e trouxe uma série de indicadores e trouxe, inclusive, uma proposta de trabalho para as Nações Unidas que esse ano eles implementaram, olha que alegria. E o que eu quero dizer com isso? A conexão que a gente faz com o público-alvo da Embratur e com a missão institucional que temos, que é de aumentar o número de estrangeiros no Brasil e de entrada de divisas, ela é direta. E esse ano, quando a gente chega na Embratur, né, o presidente Marcelo Freixo chega com essa pauta da sustentabilidade que ele fez questão de trazer na gestão dele como prioritária. E nós fazemos a primeira viagem internacional, que foi a Portugal e na Alemanha. Uma das conversas... Foram muitas conversas, todas elas muito importantes para a gente entender como é que estava a percepção do Brasil no exterior nessa chegada de 2023. Uma das conversas mais fortes foi de uma jornalista alemã, que nos disse claramente o seguinte, numa conversa que tivemos dentro da ITB. Eu fui convidada para participar de um press trip no Brasil, fui convidada pela Embratur, e fui, aceitei, adorei. Era uma press trip no final ali de 2022, relacionada ao tema de natureza e ecoturismo. Mas eu cheguei lá, isso nas palavras da jornalista, mas eu cheguei lá e vi que natureza e lixo está muito junto. Como é que vocês querem investir o dinheiro de vocês
para levar alemão para um turismo de natureza se a gente chegar lá e tem plástico para todos os lados. O alemão não vai querer isso. A gente está num caminho de viver em busca de soluções que nos trazem equilíbrio com a natureza. Então, se vocês estão querendo vir aqui, atrair o alemão, convidar esse alemão para conhecer o Brasil, cuidem do lixo. Cuidem do lixo. Porque o alemão não quer chegar numa cachoeira e ver plástico. E ver resíduos por todos os lados. Então, essa pauta de hoje, ela não é só importante do ponto de vista nosso como cidadão profissional. Ela é fundamental para o nosso trabalho, também como promotores do turismo brasileiro no exterior. É claro que a gente trabalha em parceria com o Ministério do Turismo, de forma ampla, com todos os órgãos que fazem política pública no Brasil, mas nós somos a ponta da lança da mensagem que chega até esse alemão para ele decidir se ele vem ao Brasil, se ele vai à Costa Rica. Se ele vem ao Brasil, se ele vai para a África do Sul. E como é que a gente constrói essa narrativa para a gente se diferenciar desses concorrentes que estão no mercado internacional, que nos alimenta todos os dias do trabalho que a gente faz e que no fim do ano vai nos entregar a meta positiva ou negativa? Vamos atingir a meta ou não vamos atingir a meta? Eu preciso desse alemão vindo para o Brasil para atingir minha meta. Senão, eu não estou fazendo o meu dever de casa direito. Né? Então, esse tema de hoje ele se conecta amplamente com o que está nas prioridades desses estrangeiros que a gente quer contar no fim do ano como passaporte e convidados que nós trouxemos ao Brasil e que vão sair do Brasil falando dos nossos destinos de natureza de outra maneira. Né? Então, essa pauta ela fecha esse ciclo de quem somos como agência de promoção do Brasil no exterior e a presença de vocês hoje é muito bem-vinda para a gente olhar para dentro e para fora também. Para dentro, nós como pessoas, cidadão, profissionais, instituição, e promoção do Brasil que a gente quer. E quando a gente vai falar no exterior, as atividades começam em casa, né? Então, hoje é um dia muito importante nesse sentido, e eu espero que o alemão, que a gente consiga caminhar, eu estou dando alemão porque foi a conversa da jornalista alemã com a gente, mas a gente pode expandir isso para outro. Então, eu espero que a gente consiga caminhar nesse sentido e dizer ao alemão, não é só porque a gente tem belezas incríveis, porque isso é fácil de vender. Como é que vai ser difícil vender Parque da Chapada dos Veadeiros, o nosso Salto de Tiquira, o Nordeste, o Parque Nacional de Anavilhanas. Não é difícil de vender. O mais difícil é a gente mostrar para ele que a beleza que a gente tem, a gente está cuidando dela com carinho e olhando para os temas fundamentais, entre eles o tema dos resíduos sólidos. Então, muito obrigada pela pauta de hoje, a todos que organizaram, Saulo, Paulo, equipe toda que trabalha nessa temática dessa instituição, inclui todos nós, inclusive nosso esforço grande de tirar os plásticos de uso único daqui, porque em 2019 a gente entendeu que o turismo não olhava para isso. Em 2023 a gente já tem uma série de mudanças para celebrar. Então, muito importante essa conversa nossa de hoje.